Aline, o que a senhora conquistou pela fé? Eu tinha um desejo há mais de 5 anos de conquistar uma casa, né, de alugar uma casa num lugar, num bairro determinado. Estava lutando há muito tempo por isso, né, mas nunca dava certo. Porque para você alugar uma casa, você precisa comprovar uma renda, né, 3 vezes maior do que você tem. E eu ia fazer aquilo ali sozinha, porque a minha mãe, embora ela more comigo, ela não queria me apoiar nessa questão. Então, sozinha eu teria que tomar aquela atitude. Então, ali já começou um ato de fé, porque eu ia tomar aquela atitude e minha mãe também não queria, mas assim, o Espírito Santo falou comigo, a palavra veio do altar e eu tomei a atitude de buscar por essa casa, enfim. Quando eu encontrei essa casa, naquele momento eu tive uma questão, porque eu não tinha todo o valor, né, para adiantar aqueles aluguéis, mas eu tinha uma quantidade que eu poderia negociar aquele aluguel. Mas ali o Espírito Santo falou comigo, não negocie essa casa. Para mim foi muito difícil, porque era a casa que eu queria, num bairro que eu queria, né? Eu já tinha toda ali muitos anos buscando aquilo, toda aquela questão de buscar muito tempo pelo milagre, né? E aí quando você está diante do seu milagre, né? O Espírito Santo falou assim: não aluga essa casa, me dá esse valor em oferta. Pela fé eu tive essa atitude. Então eu fui lá e dei o valor em oferta. Quando eu dei esse valor em oferta, passou um tempo, né? E ali eu continuei minha vida, continuei vindo na igreja, enfim. Passou um tempo, eu olhando de novo na internet, aquilo me veio. Eu olhei de novo na internet, na mesma imobiliária, e eu olhando ali a casa do lado. E estava sendo alugada. Só que essa casa já estava há um bom tempo. Quando eu vi inicialmente essa casa, ela estava no valor mais alto do que a que eu ia alugar, porque ela tem garagem. A que eu ia alugar não tinha garagem, né? E ali aquilo me veio, vai lá de novo, tenta essa negociação. E a casa estava no valor mais abaixo do que a outra, com garagem, e foi um ato de fé de novo, porque eu falei assim, nossa, vamos ver o que Deus vai preparar. E eu fui lá, resumindo, eu consegui a casa. Hoje eu moro nesse bairro, foi um milagre porque é um bairro muito superior ao que eu morava antes, assim, realmente foi só Deus mesmo para me colocar ali, né? Foi realmente um milagre. A minha mãe de início não queria ir, mas depois ela acabou indo, né? Eu fiz tudo no meu nome, sozinha, somente com a minha renda eu consegui resolver todas as questões, que era algo também que não tinha como, porque precisava de uma renda muito maior. Então, assim, realmente Deus fez, foi um ato de fé. Deus queria ver onde estava o meu coração, se eu seria, porque a questão não foi o dinheiro, mas foi meu ato de fé. Deus queria saber onde estava o meu coração, se eu seria capaz de abrir mão de algo que era tão importante para mim poder entregar, né, para Deus, porque a casa que eu morava antes tinha muitas questões, eram muitas brigas, muitas discussões. Onde eu morava, o bairro assim era muito perigoso, né? Os vizinhos eram muito agressivos, eram muitas questões. Então, assim, Deus realmente me trouxe paz onde eu estou morando hoje. A senhora também teve uma situação com a avó da senhora, que era algo que, pela família e até pelos médicos, era para a morte. Mas uma atitude de fé mudou toda essa situação. Sim, sim, eu estava na igreja e minha tia entrou em contato comigo e falou para mim que o médico estava mandando chamar a família porque a minha avó não iria sobreviver, não tinha, assim, a ideia é que ela não iria sobreviver mais muitos dias, né? Então me veio aquela notícia, eu não recebi aquela notícia, sim, você fica, né, um pouco abalada, mas eu não recebi aquela notícia como algo a se ficar preocupado, porque eu sou ensinada aqui assim. Né? Então eu fui para o interior, que ela mora no interior, e quando eu cheguei lá, eu fui visitá-la no primeiro dia, visitei na UTI, tudo bem, ela começou a ter uma hemorragia. Então ela precisou de 24 bolsas de sangue, porque o que acontecia? A hemorragia não cessava, ela virou um vampiro. A hemorragia não cessava, eles não poderiam abrir para poder ver o que estava acontecendo dentro, porque era só sangue, o coração dela não funcionava sem aparelho, então era uma condição assim, se tirasse o aparelho o coração parava, não podia abrir para poder ver o que estava acontecendo, uma hemorragia, uma hemorragia. Então eu fui lá no primeiro dia, na UTI você precisa lavar bem as mãos. Só que o que eu fiz? Eu coloquei azeite, né, na palma da minha mão e lavei só a pontinha do dedo quando eu entrei na UTI. E toquei na minha avó e orei. No dia seguinte, quando eu fui novamente, eu não tive a mesma atitude de colocar o azeite. Eu não levei aquilo com a seriedade, talvez, que eu deveria ter levado naquele momento. E quando eu entrei na UTI, eu comecei a passar mal. Eu comecei a me sentir mal, um enjoo, e ali eu falei, isso é muito maior do que eu estou pensando. Então eu saí da sala, né, falei para a enfermeira, olha, acho que minha pressão caiu, saí da sala, fui embora. No dia seguinte, ligaram para minha tia e pediram para levar o neném. E
quem entende dessas coisas sabe que UTI você não leva neném, não pode, mas o médico pediu num horário fora do horário de visita, né, algo assim exclusivo, né, para poder levar a criança lá para minha avó ver, porque achava que daquele dia ela não ia passar, porque eles não estavam conseguindo manter aquela situação. Bom, resumindo, aí quando foi à tarde eu fui lá, fui ver a minha avó, só que a bispa tinha pregado assim: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Então eu toquei na minha avó naquele dia e eu profetizei, eu orei lá na UTI com ela, toquei na cabeça dela e eu falei: eu profetizo sobre esse vale de ossos secos, que a senhora está curada, essa hemorragia vai cessar em nome de Jesus. Bom, eu saí. A minha avó teve a hemorragia, baixou a hemorragia, né? A hemorragia dela a princípio, os médicos conseguiram fazer a cirurgia, colocaram um anel, enfim, resumindo, cessou a hemorragia, minha avó não tem mais essa hemorragia, e além disso, naquele dia, quando o médico ligou para minha tia, falou para minha tia ir lá, para minha tia poder levar o neném, de um dia para o outro, 5 pessoas morreram. De uma noite para o dia seguinte, né? 5 pessoas morreram lá na UTI. E eu lembrei de um exemplo que a bispa deu sobre um hospital no interior de São Paulo, que muitas pessoas morreram também. Então ali você vê que era uma opressão, era algo que queria mesmo levar também a minha avó ali. E naquele momento, quando eu orei, graças a Deus, Deus não permitiu que a minha avó fosse junto com essas 5 pessoas que faleceram ali, que talvez não tivessem o mesmo entendimento, né, que eu aprendo aqui no Ministério Mudança de Vida. A avó da senhora foi curada pela sua oração de fé. Ela foi curada por tudo aquilo que eu aprendo e eu peguei e coloquei em prática, né? Porque foi isso, não foi somente uma oração, mas foi usar tudo que eu aprendi e colocar em prática, que é o que faz a diferença. E isso se chama fé. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que acompanha agora em casa, que passa por situações parecidas com a da senhora, tanto em relação à casa quanto uma cura, algo que já tinha sido desenganados pelos médicos? Que ela nunca desista, porque você precisa perseverar, né? E quando aquilo vem dentro de você para você ter um ato de fé, muitas vezes a gente recua, né? Porque a gente não sabe se a gente fizer ter aquela atitude, o que aquilo vai gerar depois, porque você fica totalmente mesmo dependendo da fé. Então assim, mas a fé move montanhas e quando uma pessoa ela tem uma atitude de fé, ela com certeza vive um milagre. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Um portal que foi aberto para mim de entendimento, de discernimento, né, que me leva a ter atitudes de fé maiores e menores diariamente. Eu acredito que é isso. O Ministério Mudança de Vida sempre vai querer te levar para um outro nível.